Olá amigos, eu sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e é com muita alegria que recebemos vocês hoje no nosso canal, mais uma vez, para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Rogando a Jesus que as reflexões de hoje tragam paz, conforto, equilíbrio e esclarecimento para todos nós, aliviando as nossas dores e trazendo de volta a esperança e o bom ânimo. Quem vai fazer a exposição hoje é Jacira Sá Roriz, também tarefeira da casa. Ela vai falar sobre o capítulo 12, itens 11 a 16, o duelo. Mas antes de passar a palavra a Jacira, eu farei leitura de uma página e em seguida a oração inicial, para que possamos nos harmonizar para a exposição doutrinária. A página é do livro Páginas de Fé, é o capítulo 8 e foi psicografado por Chico Xavier e Carlos Bacelli, de uma mensagem de Irmão José. Intitula-se Do Vale ao Monte. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, disse Jesus. Está em Lucas, capítulo 13, versículo 33. A vida do homem na terra assemelha-se a uma longa caminhada. Do berço ao túmulo, despontam os obstáculos que buscam entravar-lhe os passos. Lutas dentro de casa, incompreensão de amigos, dificuldades no trabalho, adversários gratuitos, surpresas desagradáveis, convites ao prazer. Cada problema que surge lhe exige determinada cota de tempo e de sacrifício para ser solucionado. Mas embora as forças lhe sejam paulatinamente consumidas, é imprescindível seguir adiante, sendo fiel a Deus em todas as circunstâncias. Perseverar no bem, ainda que por entre lágrimas. Avançar sempre, mesmo que sozinho. Subir do vale para o monte, olvidando pedradas e zombarias. Agradecer a cruz e perdoar os próprios algozes. Abrir os braços para o mundo no gesto de suprema renúncia. E, finalmente, erguer os olhos para o céu, confiando-se às mãos misericordiosas e justas do Senhor. Vamos orar. Que nesse momento, elevemos nosso pensamento ao alto, em agradecimento a todas as dádivas que recebemos diariamente, ao sol que nos aquece e nos ilumina, ao ar que nos permite a vida encarnada, e a Deus, o nosso Pai maior, que sempre nos envia o conforto de que necessitamos toda vez que enfrentamos dificuldades. Que sejamos gratos a todas essas bênçãos e que tenhamos a fé em Deus, em Jesus e em seu amor infinito por todos nós. Rogamos a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, que intua a nossa querida Jacira, para que o seu estudo nos auxilie, nos esclareça e nos ajude nessa caminhada. A tudo te agradecemos, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Passamos então a palavra a Jacira. Olá amigos, Irmã Rosa, é uma alegria estarmos juntos para mais um momento de reflexão. O tema de hoje é o duelo. Ele é um dos subtítulos do capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos. Então vamos começar a analisar este capítulo, para entendermos e chegarmos ao nosso tema que está inserido dentro dele. Itens 1 a 3 desse capítulo do Evangelho, está lá as palavras de Jesus. Aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo,
Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filho de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis, já que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se não emprestais, senão aqueles a quem esperais receber o mesmo favor, que fazeis de especial? As pessoas de má vida fazem também o mesmo. Mas vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então a vossa recompensa será muito grande, e estareis próximo do Pai Altíssimo, que é bom para os ingratos e maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como o vosso Pai. Se amar ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é uma aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e orgulho, duas expressões negativas que impedem nosso crescimento espiritual. Mas é preciso entendermos que amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição que não está na natureza, já que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente de quando a gente encontra um amigo. Amar o inimigo, resumindo, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhes perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente, sem pôr condição. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É lhes desejar o bem em lugar do mal. É se alegrar em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender a mão em caso de necessidade. É se abster em palavras e ações de tudo que os possa prejudicar. É, enfim, lhe restituir em tudo o bem pelo mal, sem intenção de os humilhar. Concluem assim os espíritos do bem. Quem assim fizer, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Para o incrédulo, amar os inimigos é uma coisa do outro mundo, é impossível, é um absurdo, porque para ele o presente é tudo. Ele desconsidera porque desconhece ou não se interessa em conhecer a imortalidade da alma. Nós todos somos espíritos imortais, vamos nos encontrar várias vezes. Então, o incrédulo ele age desejando se livrar do seu inimigo, desejando mesmo até a sua morte, porque quer se livrar dele. O seu desejo é de vingança e assim ele engendra, ele cria um planejamento estratégico para atingir esse objetivo. Lé do engano. Quanto mais engendra, quanto mais planeja, mais ele se envolve, se enreda e fica preso àquela situação que poderia ser resolvida de maneira mais leve e continuar tocando a sua vida sem ficar preso a esse fato que já passou. O ódio e a vingança fixa a nossa mente ao fato e àquele que o causou, criando algemas muito fortes que precisarão de muitas reencarnações dolorosas para serem resolvidas. As qualidades morais, boas ou más, que trazemos dentro de nós, são do nosso próprio espírito. Foram construídas por cada um de nós ao longo da trajetória das vidas sucessivas, porque nós possuímos livre-arbítrio para decidir o nosso ato. Então, se fazemos o mal, conservamos aquele hábito do mal e ele chega na nossa vida como uma forma de tendência. E se praticamos o bem fica mais fácil de fazer, porque já houve um exercício antes de ação no bem. Mas a colheita dos resultados, nós todos somos muito livres. Temos o livre-arbítrio, mas a colheita dos resultados de nossas ações terá que ser realizada por nós. É a lei da justiça, porque se fosse assim, como aprenderíamos?
lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos volta para nós, porque todos nós estamos inseridos dentro do clima do amor de Deus, das leis de Deus que são universais. Na questão 907 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que o princípio que origina as paixões não são más em essência. O princípio que deu origem às paixões foram postas no homem para o bem, tanto que as paixões podem nos levar a realizar grandes coisas. Paixão pelo estudo, pela descoberta de um elemento novo. Aqueles grandes cientistas da época, eles ficavam horas e horas nos seus laboratórios, eles tinham paixão, porque eles tinham certeza que chegariam a uma verdade, a um consenso. No capítulo 3 do item 10 da Gênese, ele nos ensina que ao estudarmos todas as paixões e vícios, nós veremos que as suas raízes se encontram no instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda a sua pujança, toda a sua força nos animais e nos seres primitivos. Nesse estágio evolutivo, o instinto domina sem o contrabalança, o contrapeso da balança no senso moral, por não ter ainda nascido nos seres primitivos. Nessa fase, não há a vida intelectual ou moral ainda. O instinto, no entanto, vai se enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve, porque ela domina a matéria. O espírito, então, passa a ter, nas primeiras fases da existência corpórea, somente as exigências materiais que cumpre satisfazer. Depois dessas fases, começa o exercício para o cumprimento do nosso destino, que é a vida espiritual, o crescimento espiritual. E aí começam as oportunidades de exercícios das paixões. No primarismo, essas paixões eram uma necessidade para a conservação das espécies, dos indivíduos, materialmente falando. Mas terminando essa fase, outro período e outras necessidades se apresentam. A princípio semi-morais e semi-materiais, mas depois exclusivamente morais. E aí que o espírito começa a exercer o domínio sobre a matéria e a natureza que está à sua volta, sacode-lhe o jugo e avança pela senda providencial que nos está traçada por Deus para nos aproximar do nosso destino. Porém, se ao contrário nos deixamos dominar pela matéria, pelo hábito de realizar ações a quais nós já estamos acostumados, que são exercícios das paixões, mas as condições planetárias já mudou, não preciso de enfrentar animais ferozmente para dominá-los para eu poder me alimentar. Nós já temos as indústrias, nós já temos as coisas, os fornecedores dos alimentos já preparadinhos, já mortos, já tratados, temperados. Então nós não precisamos mais disso. Então, quando nós não precisamos mais dessas paixões deliberadas para conseguir a nossa subsistência, se nós nos atrasarmos, continuando com os velhos hábitos, nós nos identificamos com os brutos. E assim, o que antes era um bem, porque era necessário, segundo a nossa natureza, passa a se transformar num mal. Não só porque já não é necessário, mas também porque se torna prejudicial à nossa evolução espiritual, à evolução do nosso ser. Podemos então definir o mal como um fenômeno que nos acontece numa resposta maquinal de repetir velhas atitudes quando já conhecemos outros caminhos e outras soluções para resolver as nossas questões. Olha que interessante. Capítulo 3, item 10 da Gênese. Muita coisa que é qualidade na criança é um defeito no adulto. As pessoas vão dizer, mas eu sou assim, mas está errado. Porque uma criança ela pode dizer,
Algumas coisas todo mundo vai achar graça, mas que no adulto vai ficar muito feio se ele fizer. Então, todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial. Porque se não fosse assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas, o que é impossível de imaginar de um ser perfeito. A inteligência maior do universo. É no abuso que mora o mal. O homem abusa da virtude do seu livre-arbítrio, o que terá de arcar com a responsabilidade dos seus atos. Na Terra, que é um dos mundos de expiação de prova, a Terra é uma escola, onde estão matriculados os espíritos ainda rebeldes à lei de Deus, que apesar de conhecer os caminhos do bem, optaram por seguir os seus impulsos internos ou tendências internas, recusando as novas propostas. Jesus, modelo e guia da humanidade, que veio em pessoa nos dizer, olha, venha, é este o caminho. Ele mesmo se intitulou se definiu dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, afirmando que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele, ou seja, ninguém evolui se não percorrer os caminhos que ele nos deixou como ensinamento. Todos nós somos viciados em obedecer os nossos impulsos automáticos e em não admitir as novas regras que estão vestindo no mundo. O nosso mundo de expiação de provas está em pleno processo de transição para o mundo de regeneração. Muitas mudanças estão acontecendo e é preciso que esteja atento a esse movimento, porque esse momento é um momento de conflito. Conflitos pessoais, conflitos mundiais, e é preciso a gente aprender a obedecer às regras, às leis de Deus que nos foram ensinadas. E é por isso, por essa desobediência, que nós passamos por tantas dores, por tantos males. Sendo tudo isso criação nossa, nós somos responsáveis diante da vida, que nos impõe como dever sacudir o jugo que esses impulsos têm sobre nós e darmos os passos para a nossa libertação. Todo mal é passageiro, só o bem é eterno. Quando todos nós estivermos não somente esclarecidos, mas também lúcidos dos reais interesses que devem ter o nosso foco, a nossa atenção, nós saberemos a ter como regra o bem proceder e a distinção entre o bem e o mal. Livro dos Espíritos, questões 629. Kardec, na pergunta aos Espíritos, na questões 115 e 634, perguntou por que o mal está na natureza das coisas. Nós sabemos a resposta. Os Espíritos foram criados simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. A cada um Deus deu uma tarefa, com o fim de nos esclarecer e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição. Através das diversas provas é que nós vamos adquirindo o conhecimento. No livro Conflitos Existenciais, de Joana de Anjos, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 5, ela nos diz que em nossa procedência espiritual somos portadores do anjo que seremos e do animal que fomos. Os dois estão armazenados em nós, em estado de latência. O nosso dever é, diz a Joana de Ângeles, desenvolver esses tesouros inesgotáveis, portadores de elevadas manifestações adormecidas. E também, ao mesmo tempo, superarmos as heranças mais próximas ao primarismo de onde nós todos procedemos. Em decorrência do sofrimento inevitável, dessa luta de romper essas tendências, junto com a aceitação de novas condutas, é que a pedagogia divina nos produz, fazendo-nos sentir na pele o que causamos aos outros.
é o caminho único a ser percorrido pela nossa superação quando nós estamos muito lentos na admissão de novas condutas, de novas atitudes e novas formas de agir para com o nosso próximo e conosco mesmos. Aí a pedagogia divina nos produz essa sacudidinha para a gente entender que nós precisamos fazer melhores escolhas. E quando isso nós conseguimos essas melhores escolhas, nós passamos a formar uma ideia mais clara e nítida ao nosso próprio respeito, porque passamos a nos conhecer mais e, inclusive, os quesitos a serem melhorados, e passamos a reconhecer os gatilhos que são acionados em nós em determinadas ocorrências que nos fazem voltar àquelas ações de impulsividade aos nossos impulsos automáticos. E assim nós podemos amenizar, né, esses impulsos automáticos, evitando novas mazelas. Então, o autoconhecimento, a autoanálise, a gente vai passando a entendermos as nossas naturezas, porque nós agimos, isso é fundamental. Quando o ressentimento permanece em nós, nós ficamos macerando, mastigando aquela mágoa, uma sombra surge em nossas vibrações, dominando os nossos sentimentos, o que aumenta o comportamento conflitivo, quando seria ideal nós liberarmos dessa conduta. Então, essas vibrações repetitivas, lembrando um fato que nos aborreceu, só nos deixa piores do que nós somos. Então, aí precisamos recorrer ao início do nosso equilíbrio, orando, lendo o Evangelho, vendo as palavras e ensinamentos de Jesus e começando a dar os primeiros os passos na prática da afirmação dos valores éticos, que eles vão gerar para nós um bem-estar e uma saúde em várias expressões. Mesmo que aqui e ali a gente continue tendo que passar por algumas dores para o nosso aprendizado, nós atingiremos um entendimento do porquê das dores. E isso nos alcança um bem-estar enorme, o que facilita o nosso encontro com o bem, com a prática da caridade, e isso vai nos conectar com Deus. Tudo muda no mundo, tudo evolui. Nossos hábitos e costumes também podem mudar e depende muito de nós nos esforçarmos. Nós nascemos com tendências. A vida é uma escola e uma grande oportunidade de refazermos o dever de casa, de nos autoeducar. Caso contrário, as tendências reforçarão a volta dos velhos hábitos e a repetição de velhos erros. O esforço em domar as nossas más tendências, porém, já nos habilita a sermos bons espíritas, nos disse o mestre Allan Kardec. Jesus não espera a santidade de nós, ele nos pede esforço, mobilização e foco no bem, na ajuste das nossas emoções. É por isso que a atual reencarnação é chamada de presente, porque agora é a grande oportunidade de exercício para a formação de novos hábitos. Na questão 799 e 800 do Livro dos Espíritos, tem um esclarecimento muito interessante lá. As ideias só pouco a pouco se modificam. E é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos, a transformação. Porque ela somente com o tempo gradual e progressivamente pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Então, precisamos começar esse processo, porque depende de nós, exclusivamente o início. Então, vamos começar. E tudo no mundo, todas as práticas vão se alterando, vão se modificando à medida que a sociedade
vai avançando. E assim foi com a prática do duelo. A vingança oficial é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a desaparecer com a evolução da civilização. O duelo é um desses vestígios de costumes selvagens, bárbaros, sobre os quais a humanidade se debateu no início da era cristã. Eles surgiram na Europa durante a Idade Média como uma forma de desagravo da honra entre dois nobres da corte que, por motivos diversos, se desentendiam e se julgavam ofendidos em sua honra. Somente os nobres poderiam participar das competições esportivas, denominadas como justas, representando cada qual o seu reino, e cada um queria e lutava para ser vencedor, ou então preferia a morte. Então, isso passou a se tornar cada vez mais rara, e tanto que em 1681 a prática foi proibida, mas não cessada de todo, e se tornou cada vez mais rara, tanto que em 1864 era raríssimo ouvir falar de duelo, mas eles existiam justamente a data da edição do Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre uma precaução para estar apto para o ato, caso acontecesse a oportunidade de duelo. Atualmente, o duelo ainda existe, mas com outra roupagem. Duelo de confrontos de ideias diferentes em todos os campos do relacionamento humano. Não precisamos citá-las aqui, mas todos estamos sabendo e vendo nos tempos atuais quando irrompe, por qualquer motivo, um duelo verbal, briga, onde a raiva disputa para ser vencedor, levando algumas vezes a confronto de consequências gravíssimas. É preciso muito cuidado com isso. Fugirmos de briga e discussões sobre pontos de vista pessoais em vários aspectos de relacionamento humano. É preciso evitar não só a exteriorização dos impulsos, mas também e principalmente a interiorização dessa raiva, dessa vontade de se impor ao outro, nem fim de qualquer tipo de violência, porque nós vivemos essa luta por ideologias políticas, religiosas e inclusive econômicas. E muitas das vezes nós vemos a família, né? As pessoas brigando, se degladiando por opiniões pessoais. Todos nós temos o direito de pensar e acreditar no que nos apraz, somos seres livres. É preciso a gente respeitar ao próximo. Quando aquilo que eu acredito mexe com o próximo, aí sim devemos consertar. Mas quando aquilo só diz direito a mim, nós temos que respeitar o outro. É preciso aceitarmos as nossas provas, todas as nossas privações, e nunca, jamais fazemos justiça com as próprias mãos. Só Deus pode julgar todas as nossas ações, porque Ele conhece os parâmetros de toda a complexidade daquele indivíduo, presente, passado, toda a sua história. Então, muitas das vezes, aquilo que nós vemos com ar de condenação, julgando, tem componentes ali que Deus perdoa, que Deus alivia, porque há componentes que nós não podemos analisar, não temos condições de avaliar. Aos que incorrem em rebeldia e não aceitação das regras educacionais da vida, permanecendo afastado do esforço, do autoburilamento, da prática do bem, esses consequentemente demorarão mais a sentir a legítima felicidade que não espera a todos. Nós sabemos que a Terra está passando por um momento de transição. Aqueles espíritos que não conseguirem acompanhar essa evolução terão que ir para um outro planeta de expiação de prova, porque o planeta Terra vai evoluir. Então esse momento é um momento muito importante para nós e precisamos estar atentos, é agora. A violência está em um grau alarmante.
E isso é o sinal que nós precisamos nos educar moralmente e nos equilibrarmos emocionalmente, porque nós estamos sendo provocados a todos os momentos. E deixarmos que esse impulso rompa de maneira assim, espontânea, automática, já não é mais necessário para nós que já temos a condição de trabalhar isso, silenciar, entrar em prece. Né? Então, nas nossas conversas, nos hábitos diários, precisamos fazer o caminho que já aprendemos, mas que ainda praticamos muito pouco. Agora é o momento certo de solidificar esses ensinamentos em todos os campos da vida. Esse é o grande recado do mundo espiritual. Lembremos o que a Gênesis nos diz: não praticar o que já conhecemos é um grande mal para nós mesmos. Nós temos o Evangelho, que é a luz dos nossos caminhos. E a doutrina espírita nos apresenta a nós mesmos quanto à nossa condição de espírito mortal e nos propõe uma análise filosófica nas reflexões diante dessas verdades imortalistas e de conhecimento para libertação lúcida, consciente da nossa condição de espíritos ainda ligados ao erro, ao engano, porque nós ainda não nos esforçamos suficientemente para nos libertarmos dessa corrente que nos prende. Então precisamos avançar. Não podemos mais viver como se a vida presente fosse o mais importante. A imortalidade da alma nos auxilia na equação dos problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-nos os rumos felizes que devemos seguir. Quando Jesus nos ensinou: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que o vosso adversário não se entregue ao juiz, não nos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue à justiça e sejais aprisionado, eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. O que Jesus quis dizer com o juízo e a justiça? A lei que governa o mundo, feita por Deus. A prisão será quando renascemos, presos aos deveres de ressarcir. Já podemos irromper essas correntes porque nós já conhecemos o caminho do bem, da caridade e podemos dar os passos diante disso tudo. E desejar ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, ou não desejarmos ao próximo aquilo que não desejamos para nós, porque nós só sairemos dessa prisão quando criamos para nós mesmos o respeito, o amor ao próximo, porque nós podemos amar a nós mesmos para poder amar ao próximo e amar a Deus. E assim nós teremos aprendido a lição. Claramente, Jesus nos diz que só há um caminho para a felicidade: a da educação dos nossos impulsos automáticos. Simbolicamente, a passagem do óbolo da viúva tem uma larga aplicação no labor que precisamos praticar. Assim como ela, que deu o seu único óbolo, aquela pequena moeda, nós também podemos exercitar através de pequenas ações que aparentemente são insignificantes, mas que na verdade têm um grande valor. Como, por exemplo, o perdão silencioso, a ofensa intempestiva sem comentar com ninguém. A compreensão fraternal quando ocorra lamentável incidente. A paciência amiga diante de uma contingência alucinadora, conosco ou para com os outros. A perseverança quando tudo conspira em relação ao prosseguimento de atividades importantes.
O silêncio digno quando a ofensa provoca reações infelizes. A confiança no êxito, mesmo quando os fatores pessimistas pareçam predominar. Todos nós possuímos essas moedas pequeninas, de aparente pequeno valor, mas que são portadores de altos conteúdos para a aquisição da paz. Jesus é o nosso caminho. Roguemos a Ele que nos fortaleça na ação contínua da fé e do bem. Que Ele esteja em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, Mãe Santíssima, Mãe das Mães, Mãe dos filhos que no plano material são órfãos de amor. Como se refere a nossa benfeitora Anália Franco, Mãe soberana, que ao receber seu filho na palha, nos ensinou o tesouro da humildade. Lâmpada de caletura, que apagaste o próprio brilho, para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Anjo missionário, derrama sobre as nossas aflições o bálsamo do seu amor. Nesse momento, Mãe, em que experimentamos a dor da doença física e do medo, suplicamos que os seus mensageiros nos estimulem a agasalhar no peito a coragem, a perseverança e a resignação. Auxilia-nos a extirpar do coração aflito e rebelde as raízes da vaidade, do orgulho, do preconceito, que são fruto do nosso egoísmo. Mãe dedicada e amorosa, derrama sobre nós todos os nossos problemas e preocupações, a serenidade, a calma, porque só assim nós, espíritos tão endividados, poderemos encontrar o rumo dos braços do seu Filho Divino. Nós, pedintes e suplicantes de luz, estendemos as nossas mãos para receber o pão do esclarecimento. Rogamos que a luz que emana de ti possa envolver toda a terra, a todos aqueles que acompanham a nossa humilde súplica, a todos os lares que se encontram neste momento em sintonia, que seus emissários possam fluidificar as águas, colocando lenitivo para as nossas dores. Lembramos mais uma vez a nossa mentora querida Anália Franco. Rogo que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim a tua palavra. Muita paz, muita luz para todos.